Então, pegue seu café e vem se conectar com a gente, porque aqui no 360 Conexão, a tecnologia também tem voz feminina. Bom, vamos começar falando de coisa boa. Existe algum projeto ou conquista que te deixa especialmente orgulhosa nessa área que vocês conseguiram? Pode começar. Como ex-aluna aqui da escola, né, eu tive que participar de vários projetos dentro da área tecnológica que me fizeram evoluir bastante e aprender técnicas que são bastante requisitadas no âmbito profissional. Então, eu acredito que, mesmo sendo essa área que a gente trabalha bastante aqui, um dos projetos que eu me empenhei muito e me orgulho bastante de falar é principalmente do TCC que a gente fez no ano passado, com o qual eu me identifiquei bastante na premissa que a gente fez, que era saúde mental. No caso, né, a gente teria a proposta de tentar ajudar as pessoas a ocuparem o seu tempo a partir da organização dele, porque muitas pessoas não conseguem organizar, né, o tempo e acabam só jogando ele fora e se afundando mais em um buraco depressivo, em buraco de ansiedade, esse tipo de coisa. Então, esse é um dos temas que eu mais gostei, um dos projetos que eu mais gostei de trabalhar aqui dentro da área e da escola, inclusive, porque ele abordava várias áreas de humanidade, áreas da saúde e junto dessa premissa tecnológica, né? Então, acho que foi o que eu mais me empenhei e tenho mais orgulho até hoje, que foi junto com as minhas amigas também, com as minhas colegas do ano passado, que foram muito importantes para mim nessa época. Então, acredito que também tenha uma junção ali de um afeiçoamento, sabe? Então, é isso. Obrigada. Bom, acho que o meu projeto assim que mais me orgulha é estar aqui dentro. Nunca tinha dado aula, então a primeira vez como professora, e aí fazer disso também um projeto, parte do projeto de vida, né? Então, que é aprender para ensinar, que é estar em projetos como o Projeto Conexão, com os colegas professores. Então, acho que o meu maior projeto na área de tecnologia é poder trabalhar dando aula, assim. É um baita projeto que me fez mudar a visão da tecnologia também, sabe? Sim. Bom, como vocês se sentem no dia a dia em um ambiente que é majoritariamente masculino? Tipo, realmente o sentimento de estar no meio ali, vocês se sentem diferentes ou... No meu caso, é um sentimento bastante novo, porque, como eu disse aqui, dentro do que eu já tinha experienciado, a maior parte dos meus colegas eram todos mulheres. E daí, quando eu fui para a faculdade, aqui dentro eu não tenho tanto essa noção aqui, porque eu sou a única que trabalho nessa parte. No caso, os outros são professores do técnico, então eu acredito que sejam âmbitos parecidos, mas eu não tenho tanto contato quanto a Elô, por exemplo. Mas quando eu fui para a faculdade foi realmente bastante assustador, porque é um ambiente majoritariamente masculino de uma forma que me assustou bastante, porque muitas vezes a gente não consegue, no caso eu, né, eu dizendo por mim, não consigo socializar muito facilmente com pessoas do sexo masculino. Então, muitas vezes a gente tem que se adaptar para fazer projetos de grupo e também acontece muito dentro essa diminuição, muitas vezes, do trabalho feminino, sabe? Da capacidade que eles acabam diminuindo de uma forma estratosférica, assim. Apesar de que tem muitos que eles também apoiam bastante, mas é como se eles, mesmo que em pequenos atos, fizessem, será que ela consegue? Será que ela tomou... você precisa de ajuda. Exato. Mas foi bastante assustador, mas eu acredito que a gente está aqui para mudar isso, né? Para poder abrir um espaço maior e poder auxiliar, mostrar que mulheres, meninas podem estar onde elas quiserem, principalmente nessa área que está crescendo muito. Claro. E que
querendo ou não, tem bastante procura por mulheres nessa área, justamente porque eles falam bastante que mulheres têm mais organização criando código, têm ideias mais criativas do que homens. Claro que isso depende muito do seu empenho, né? Mas é de uma natureza ali também, já feminina. Obrigada, entendi. Bom, eu vou falar... Bom, é assim, a minha graduação não foi na área da tecnologia, foi na área do design. Na área do design é uma área predominantemente masculina também. Apesar da minha sala, quando eu fui na graduação, era bem mista, quando a gente pensa em grandes designers gráficos, a gente sempre pensa nos homens. Então é uma luta dentro do design também reconhecer essas mulheres. E aí quando a gente entra na tecnologia, né, eu acho que é um degrau assim descomunal entre a quantidade de mulheres que estão presentes na tecnologia e a quantidade de homens. E aí tem outras questões envolvidas, né, que eu acho que a gente não é só dentro da área da tecnologia, mas talvez fique mais evidente nessa área, porque a quantidade de homens e mulheres é muito distante. Então tem muito isso que a Vi falou, que é tipo assim, de dúvida, de não escutar, ou quando você dá ideia, aí tipo, dá licença, e daí na reunião de trabalho o cara vai e solta a sua ideia, e você fica com uma cara de tacho, assim. Tem muito também, acho que a Vi vive bastante isso, que é pela idade, né? Então você ser uma mulher nova, aí pronto, aí você é tipo muito difícil de você fazer, muito difícil de você ser competente para fazer aquilo e ser capaz. É uma dificuldade que a gente enfrenta em todos os lugares, na tecnologia acho que é mais evidente. E é muito bom quando a gente consegue finalizar projetos que aí as pessoas falam, nossa, esse projeto ficou muito legal. E eu acho que é importante, além da gente fomentar dentro dos nossos ambientes físicos, a gente fomentar no digital. Então, sempre que a gente tiver um trabalho, um projeto para tipo, botar no LinkedIn, sabe? De falar, a gente fez, fomos mulheres que fizemos, então acho que isso é muito importante. E eu acho um movimento muito legal, mas que talvez não seja muito conhecido ou não seja muito valorizado, que é a quantidade de vagas afirmativas para mulheres dentro do mercado de tecnologia, que é uma coisa que é preciso ressaltar, assim, que existe e que acho que as mulheres estão começando a enxergar essas vagas agora, assim, sabe? Sim, entendo. Tipo, você vai lá, eles estão duvidando de você. Quando você finaliza, você olha pra eles e fala assim, eu consegui. E aí? Tipo, muito legal. E aí, o que você vai fazer? Tipo, eu consigo fazer. E agora, você tem uma ideia melhor? Exatamente. Muito essa legal. Dinâmica. Bom, o que fez vocês escolherem essa área para trabalhar? No caso, eu nunca tinha tido contato com tecnologia na minha vida antes de entrar aqui. Então, foi uma expansão muito grande que eu tive das minhas ideias. E daí, quando eu estava no último ano do ensino médio, eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Mas eu já gostava bastante, principalmente da área de gerenciamento de projetos, a parte do back-end. Então, eu gostava bastante dessa parte em si. Só que a gente precisa ser muito versátil nessa área, né? Então, o que me motivou mais foi, principalmente, acho que a acolhida que alguns professores deram aqui dentro, sabe? Muitos professores, a gente chega, no terceiro ano do ensino médio, a gente chega com muitas dúvidas, muitas mesmo. Então, a gente vai procurar professor, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E, para mim, foi principalmente ter tido um ensino técnico aqui e a ajuda dos professores, a afirmativa, sabe, dos professores. Não, é uma área boa. O apoio. Exato, porque a gente tem muita insegurança de entrar nessa área. Tem muita insegurança justamente por conta desse estigma de ter poucas mulheres também.
Então, quando a gente escuta um professor, uma pessoa que está aqui para auxiliar, pessoas de dentro da sala e de fora da sala falando isso, que você é capaz, também auxiliam bastante, sabe? Então, acho que não teve um motivo específico, foram vários fatores que me fizeram chegar a essa conclusão de que, acho que eu vou entrar nessa área, acho que eu vou tentar fazer essa faculdade, porque se tem pessoas que confiam em mim, porque eu não vou confiar, sabe? Sim. Se eu acho que é uma área bastante interessante e bastante ampla, tem muitos âmbitos que você pode estudar, então é bem interessante. Eu acho que eu cheguei meio de paraquedas hoje onde eu estou aqui, mas é uma evolução assim quase não dita dentro do design, porque a parte de design gráfico ainda tem um papel relevante, mas claro que o design digital foi tomando uma proporção muito grande. Eu não tive formação nenhuma de design digital, então estar inserida, fui me inserindo conforme fui trabalhando, o mercado foi evoluindo e novas coisas vão acontecendo, e aí vai surgindo programa novo. Então, são áreas, a tecnologia tem muito disso, né? Do tipo, a gente precisa aprender muita coisa muito rápido sempre, e eu acho que tá aqui dando aula é um reflexo disso, assim. Então, ter sempre a experiência de ir buscando, de estar fazendo uma coisa nova, de se atualizando, e no fim você acaba descobrindo novas habilidades, conhecendo novas coisas que contribuem daí para o desenvolvimento do trabalho. Então, acho que tem um pouco disso, assim, a gente vai sendo guiada por caminhos que às vezes a gente não entende muito, tipo, vamos conhecer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, igual a Vi falou, que é uma área bem versátil. E aí, no fim, você tem um background assim, de conhecimentos que te levam a, por exemplo, aqui da aula, a Vitória está dentro do TI, esse tipo de coisa, sabe? Então, é muito maleável os conhecimentos dentro da tecnologia, acho que isso é muito legal. Bom, vocês com certeza aprenderam muita coisa, né? Porque essa área é muito diversa, como vocês acabaram de falar. Mas, assim, vocês aprenderam algo sobre si mesma trabalhando com isso? Com certeza. Posso responder? Eu acho que vou falar dentro da área da tecnologia, mas da área criativa. Sim. Que tem duas coisas, assim, que a gente aprende muito, que é ser resiliente e abrir mão do ego. Com certeza. Porque, às vezes, acontecem problemas que estão fora do nosso alcance. E, às vezes, não é a nossa ideia que vai ser a solução ideal. Porque a gente vem muito com essa do tipo, não, eu tenho certeza que o usuário precisa disso. E aí, faz a pesquisa. E aí, de repente, aquilo que você tinha certeza não acontece. Tipo, o usuário não tá nem aí pra essa função. Ou o usuário não aprendeu a usar, ou não chamou a atenção dele. E aí é com base em dados que você tem que virar e falar assim, tudo bem, vou ter que mudar isso. Então, vou ter que modificar o meu projeto lindo e maravilhoso que eu achei que estava perfeito, vou ter que adaptar de uma maneira que funcione, porque não adianta estar bonito se ele não funciona, se ele não faz sentido. Realmente. Então, acho que essas são as principais coisas que eu aprendi, assim. Tipo, não é porque é minha ideia que no final o projeto vai ser igual à minha ideia, sabe? Sim. Tem que ter adaptação, tem que estar disposta a colocar essas adaptações para jogo. Bastante assim. Eu trabalhei em projetos que eram a gente que dava a ideia e nós mesmos que também testávamos e avaliávamos ela. Então, isso que a Elo falou nunca chegou a mim, mas eu acredito que seja exatamente isso, porque a gente vai pensando em muitas coisas que são muito assim, sabe? Que vão além e a gente vai criando muita funcionalidade, muita coisa. Mas como eu sou muito nova ainda nesse âmbito, né? Eu comecei faz mais ou menos, acho que uns 4 meses nesse âmbito profissionalmente. Então,
das minhas experiências que eu tive, um dos maiores aprendizados acho que foi ferramentas mais técnicas, né? No caso, não muitas coisas ainda de soft skills, nem nada do tipo, porque eu ainda não tive contato nessa área que eu estou atualmente. A gente não cria nada, a gente só atualiza no caso, auxilia, né? Dá um suporte e no máximo é isso. Então, eu acredito que eu não tenha tido tanta experiência para falar que eu tive muita... o que eu aprendi de verdade. Mas os projetos, não que eram fictícios, mas os projetos ideais, dos ideatórios, né, das coisas utópicas que a gente criou, acredito que principalmente o trabalho em equipe. Porque mesmo em uma equipe onde todos se dão bem, todos têm que... Acontece muito da gente entrar em embates, assim, sabe, muito pequenos. E é justamente que nem a Elô falou, a gente não pode, no caso que ela falou, seria uma entrega final para o consumidor. No caso que a gente fala, seria ideias que a gente dá dentro de um projeto, dentro de um grupo específico que a gente está. Trabalhar em equipe em si é muito difícil e é algo que é muito preciso para todas as áreas, mas principalmente nessa, que tem que estar todo mundo na mesma linha ali para a gente conseguir entregar algo satisfatório. Então, acredito que o trabalho em equipe, entregar o ego ali também, que nem a Elo falou, na hora de fazer algo em grupo, um projeto que não é só seu, é algo que eu aprendi bastante, que é bastante difícil da gente fazer, ainda mais quando a gente tem prazos para cumprir, sabe, metas também, mesmo que para um projeto que não era profissional mesmo, sabe? Então, se era assim em um projeto não profissional, imagina numa escala de uma empresa. Realmente. Você tem que estar comprometida com isso, sabe? Então, acredito que é isso. Saber ouvir o outro, né? Porque Isso. você está fazendo um projeto com outra pessoa, em conjunto. Para outra pessoa. Para outra Exato, pessoa. né? A gente está fazendo um Exato. projeto com outra pessoa. É a famosa para frase, outra pessoa. a famosa frase, né? Pessoas precisam de pessoas. Exatamente. Então, você tem que saber ouvir, saber entender, receber, né? Bom, vamos para a última pergunta do dia. Vocês descobriram algum mito sobre a área? Tipo assim, vocês ficaram muito chocadas, todo mundo falava tal coisa. Aí vocês entraram no meio e viram assim, cara, é mentira, como assim? Tem alguma experiência assim? Não tem... Você tem. Algum estigma também que vocês acham que vocês, tipo, isso não tá certo. Mulheres tá na certo. tecnologia, o tipo, maior tá super estigma. certo. A gente é super capaz. Acho que esse Claro. é o estigma que a gente enfrenta todos os dias, né? Tipo, Então, mulheres são capazes. Às vezes, eu, por exemplo, nunca não tenho contato direto com a área de programação e tal. Mas isso não me impede de tentar entender minimamente um código, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas, tipo, você é de design, então você não sabe nada de código. nossa, que agonia. Não chega perto do código. E é tipo assim, eu não entendo, mas eu quero ver, porque se um dia isso aqui abrir do meu computador, eu preciso minimamente entender o que tá acontecendo. Se você tá trabalhando com a pessoa também, né? É o que a gente tava falando. Tem que saber, tem que... Eu acho que essa é uma coisa que às vezes me irrita um pouco. Do tipo, não, beleza, eu não sei fazer código, mas deixa eu só ver como é que é, só pra ter uma ideia. Eu não sei se você já passou por alguma coisa parecida, mas acho que é uma coisa do tipo que me irrita um pouco às vezes. Dessa divisão, né, de cargos e também de pessoas, de Papéis, gêneros, assim, papéis, funções, né? sempre isso, acontece muito. Tipo, mas dentro de outros projetos, de outras ideias, acredito que isso possa se misturar, sabe? Acredito que dentro
da área mesmo, a gente tem que saber ser muito versátil. E a gente acaba não tendo espaço para justamente aprender. É como se a pessoa tivesse medo, sabe? De que você fosse fazer alguma coisa, mas fosse fazer alguma coisa errada. Exato. Aí, às vezes você pode até acrescentar, né? Mas a pessoa, o ego da pessoa não deixa ela... Ao invés de você pegar e falar, não mexe, você... Tá bom, pode ser um projeto extremamente complexo, ou então que você precisa entregar em 2 dias e não pode mexer. Mas nada te impede de pegar e ensinar a pessoa a fazer algo, ou então falar, olha, não mexe, desse daqui eu não posso fazer nada. Mas, olha, tem uma linguagem que é muito boa para fazer isso, tem um programa que eu assisto que é muito bom, você pode começar por aqui, sabe? Eu acho que é uma duas vias, né? Quem quer, tipo, quem tá disposto a aprender, então, tipo, e quem tá disposto a ensinar também. Exato. Acho que falta isso. Não é só você pegar e falar, não, se afasta, não faz. É você tentar incentivar a pessoa a seguir a seguir uma ideia que ela quer, seguir uma vontade que ela tem, sabe? Explicar, né, a situação, ter uma troca mesmo, né? Porque acho que as duas pessoas podem aprender também, né? Exatamente. Bom, é isso. Muito obrigado por essa tarde. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio de 360 Conexão.